Olá pessoal, está começando mais um K-On! E hoje nós trazemos mais um resumo do Road to Kingdom. Antes de começarmos, não se esqueçam de conferir nossos outros vídeos do programa, assim como os nossos outros conteúdos. Mas agora, bora pro vídeo. E novamente nessa semana, o episódio se iniciou com uma breve introdução do que já havíamos visto no episódio de semana passada. O episódio de fato só começou com a preparação da segunda dupla a performar na disputa colaborativa, ONF e Pentagon. Com isso, podemos acompanhar eles tendo as devidas interações e definindo o nome de sua equipe, Just On, combinando o comprimento de ambos os times. A partir disso, os grupos partiram para definir quais membros iriam performar e quais não, pois a regra dessa competição não obrigava os grupos a estarem completos no palco, permitindo a eles definir o número de integrantes que iriam performar. Com isso, o Pentagon definiu os participantes da performance de acordo com suas posições em cada grupo, vocalistas principais, rappers principais e líderes, totalizando 3 representantes de cada time. O grupo partiu então para a discussão do que trariam em sua apresentação, e ambos concordaram em trazer algo intenso, etéreo e profundo. Junto disso, o ONF sugeriu que, como diferencial, eles poderiam performar uma música de girl group, onde eles acabaram chegando a Kill This Love do Blackpink, pois o Rui já havia trabalhado em uma performance dessa música anteriormente. A performance do grupo no geral conseguiu trazer pontos interessantes na dança e na história narrada, já que trazia um misto de algo vampiresco, sombrio, dark e fantasmagórico. O novo arranjo da música também foi um contribuinte para trazer uma ideia visual e sonora completamente distinta do que podíamos esperar ou já tínhamos visto. Mas a performance no geral, pra mim, soou fraca e abaixo das minhas expectativas. Também acho que, mesmo reduzindo o número de membros, eles poderiam utilizar mais integrantes para auxiliar na dança ou até mesmo com a atuação, já que ambos os grupos são bons nesse quesito. E após a performance da dupla Just On, tivemos o ONews e o The Boys. O encontro dos grupos foi algo bem interessante, seja acompanhando a interação entre os idols ou apenas vendo a discussão acerca do que desejavam entregar. E quanto a isso, o The Boys deixou claro que gostariam de entregar algo bem mais focado em suas habilidades vocais dessa vez do que em elementos da performance em si. Nisso, após uma reunião sobre como realizar esse trabalho em conjunto, os meninos optaram por contar no palco a dura história de um trainee. E para isso, a apresentação seria embalada pela intensa e motivante Heroine da Sumi. A performance dos meninos foi bem emotiva no geral. Achei interessante como eles construíram no palco diversos momentos da vida de um trainee, como a sala de prática, as avaliações semanais e a construção dos vínculos de amizade entre os mesmos. Um outro ponto-chave foi o momento em que eles homenagearam todos os artistas participantes do show, assim como os seus fandoms. Sem dúvida, foi uma performance que demanda lenços aos mais emotivos. Mas pra mim, nessa performance eu também encontrei expectativas abaixo do esperado. Do geral, eu diria que os grupos poderiam ter aproveitado mais essa disputa, preparando algo maior. Porém, todas foram medianas sem serem ruins. E após o fim das apresentações, os apresentadores anunciaram quais seriam as pontuações dos colocados nessa primeira parte. Os primeiros colocados conquistariam 5.000 pontos cada, os segundos conquistariam 3.000 pontos cada, e a terceira posição daria 1.000 pontos para cada. E mal foi anunciado isso e já tivemos o anúncio das colocações, anunciando que em primeiro lugar tivemos os grupos Pentagon e ONF ganhando 5.000 pontos, os segundos colocados tivemos Very Very 2 ganhando 3.000 pontos, e em último colocado tivemos The Boys e ONews ganhando apenas 1.000 pontos. Com isso, o ranking até o momento ficou com ONF em primeiro, Pentagon em segundo, The Boys em terceiro, Very Very em quarto, 2 em quinto e ONews em sexto. O que deixa a ONews em grande perigo de eliminação. Apesar disso, a pontuação entre os 3 últimos colocados é próxima, sendo menos de 2.000 pontos, entre a quarta e a sexta posição, o que ainda deixa Very Very 2 e também ONews na zona de eliminação, que acontecerá no próximo episódio. Para a segunda etapa, os grupos haviam escolhido anteriormente uma música que alguém de outro grupo do programa deveria performar, e só descobririam quem ficaria com cada no estúdio do programa. E assim foi revelado que The Boys escolheu Be Mine do Infinity, 2 escolheu Gogo Baby do Mamamoo, ONF escolheu Follow do Monster X, Very Very escolheu Hair Carry do GOT7, ONews escolheu Shangri-La do VIX e Pentagon escolheu It's Raining do Rain. E a forma de escolher quem ficaria com cada música foi: as duplas da primeira etapa iriam performar com a escolha do parceiro. E como vencedores da segunda etapa, The Boys ficaria responsável por escolher a ordem das apresentações novamente.
Sem fazer nada inesperado, o grupo se colocou em último lugar novamente e depois resolveu escolher a ordem dos outros grupos de maneira aleatória, colocando o nome deles virado para baixo e aí virando um de cada vez. E dessa forma a ordem ficou. O'Neills, que sendo responsável por estrear as performances de grupo, escolheu um conceito Romeu e Julieta para performar a música Be Mine do Infinity. Nisso, eles decidiram retratar no palco a batalha entre as duas famílias. Com esse conceito clássico teatral, o grupo pretendia se destoar dos outros grupos e assim alcançar uma posição que os proporcionasse a não eliminação nessa rodada, já que junto com The Boys eles foram os últimos colocados na performance colaborativa. A performance do grupo foi muito bem executada em minha opinião. Eles souberam muito bem como construir elementos que trouxessem para nós toda a atmosfera de luta e tristeza que o amor proibido de Romeu e Julieta nos causa. Os pontos que mais me marcaram foi quando Romeu, interpretado pelo Raven, rasga a bandeira com as duas famílias e chega até o corpo de Julieta. E a cena final do Veneno também foi algo que me marcou muito na performance. O grupo sem dúvida se saiu muito bem nessa apresentação e me surpreendeu mais uma vez com suas ideias. O segundo grupo foi o Two, que escolheu um conceito punk para sua performance de Harry Carey. O grupo aproveitou para ir visitar o GOT7, que estavam fazendo sua última apresentação no M Countdown, para pedir conselhos ao sênior. Depois de brincarem dizendo que o conselho para apresentar Harry Carey era ficar longe de Harry Carey, GOT7 disse que o grupo não deveria copiar a performance deles, e sim criar suas próprias cores durante essa apresentação. Em minha opinião, o grupo trouxe uma performance dinâmica, mas não muito distante do que o conceito da música já nos tinha apresentado. A parte que eu mais gostei da apresentação foi quando eles brincaram com as tintas de neon para criar efeitos em suas roupas e nos outros cenários do palco. Infelizmente, o grupo está na zona de eliminação, e eu confesso que esperava algo mais único e impactante vindo deles devido a isso. Mas de qualquer forma, não diria que foi uma performance ruim, apenas abaixo das minhas expectativas, infelizmente. A terceira apresentação ficou por conta de Onf, que não sabia o que fazer até receber a visita de um dos compositores do grupo, Mono3. Reconhecido por sua participação em grandes hits do K-pop como Everybody do Shine e outros grupos como Airways, Super Junior, Red Velvet e etc., o produtor auxiliou os meninos no arranjo da música. Nisso, após finalizarem o trabalho, os meninos rejeitam a primeira versão da música por novamente trazer o conceito dark, que eles vinham constantemente trazendo. Então, inspirados em Michael Jackson, os meninos quiseram trazer algo mais funk, divertido e energético para essa performance. Então tiveram a ideia de acrescentar um instrumental de Complete, uma de suas músicas mais brilhantes e animadas para essa performance. Em minha vista, a performance do grupo foi muito bem realizada, pois eles realmente pareciam se divertir enquanto brincavam com a ideia de um sonho, e faziam inúmeras referências ao rei do pop. Eu gostei bastante de um uso que eles fizeram com as cortinas, com um jogo de câmera adequado. Toda vez que eles utilizavam um elemento, eu tinha a impressão de ver um portal se abrindo para uma nova adição na performance do grupo. Eu que fiquei um pouco receoso com a mudança de conceito deles, fui felizmente surpreendido pela versatilidade do grupo. E o episódio então terminou com essas apresentações, deixando Pentagon, Very Very e The Boys nessa ordem para o próximo episódio. A prévia mostrou algumas cenas das próximas performances, revelando que Very Very trará Gogo Bebe com inspiração em Aladdin, mas deixando o conceito de outros grupos ainda em mistério. Mas também deixou muito suspense sobre a eliminação que ocorrerá. Sobre o episódio, eu gostei bastante do ritmo adotado pela edição do programa, mas confesso que fiquei desapontado com o desempenho dos grupos. Por um lado, a ausência de plateia tem proporcionado aos grupos a chance de experimentar um uso mais completo do palco, com diversos ângulos e tudo mais. Mas por outro lado, eu penso que isso pode retirar dos participantes aquela pressão pela constante entrega de coisas novas, pois a votação não é 100% do público. Isso pode mudar a estratégia deles no show. Mas em geral, está sendo bem proveitoso de assistir o processo de criação de cada um deles. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acharam das performances desse episódio? Não se esqueçam que estaremos deixando nos comentários desse vídeo uma playlist com todas as performances liberadas dessa etapa. Assiste lá e deixe nos comentários qual a opinião de vocês sobre as apresentações. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam que durante a semana estaremos trazendo vídeos especiais sobre os participantes do show. Confiram lá. Sendo assim, fique por aqui pelo canal e confira nossos outros conteúdos. Vai que você gosta. Eu fico por aqui e esse foi mais um K-On!